Apesar dos veículos elétricos parecerem ser uma tecnologia atual, o primeiro carro elétrico foi feito em 1835 por Thomas Davenport, e o primeiro automóvel a passar de 100 km/h foi o carro elétrico La Jamais Contant, em 1899. Porém, o avanço da indústria petrolífera desestimulou seu desenvolvimento, juntamente com o surgimento do modelo de produção em massa de Henry Ford, que barateou os carros com motores a combustão. Outro problema da época era a baixa velocidade dos carros elétricos e a falta de eficiência das baterias existentes, que limitavam o tempo de uso do carro. Porém, atualmente os veículos elétricos são uma tendência tecnológica, já que o petróleo mundial se esgota cada dia mais e muitos países como a Alemanha, França e o Reino Unido já anunciaram que pretendem eliminar os carros com motores a combustão até 2040. Mas então, como funciona um motor elétrico e qual sua diferença para o motor a combustão? O motor a combustão funciona com uma sucessão de explosões do combustível que movimentam um pistão. Esse pistão aciona uma manivela, que transforma esse movimento em um movimento circular. A marcha é usada para equilibrar as rotações do motor com as rotações da roda. Já o motor elétrico não usa nenhum tipo de combustão. É usada a inversão do campo magnético do motor e um conjunto de baterias para gerar um motor de indução de 3 fases, dependendo de um software para controlar a transmissão de energia para as rodas, sem a necessidade do uso de um sistema de marchas. O carro elétrico tem potencial para reduzir a poluição urbana, inclusive a poluição sonora, já que o funcionamento do motor é muito silencioso. Mesmo que no ciclo de geração de energia haja emissão de poluentes e gases de efeito estufa, com a queima do carvão, por exemplo, muitas das emissões prejudiciais para a saúde ficarão restritas aos arredores das usinas, bem longe dos centros urbanos. Segundo a professora do Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFJF, Aline Sarmento Procópio, a emissão de poluentes deverá ser muito mais controlada, já que a fonte deixa de ser móvel e passa a ser fixa. Além disso, haverá um grande impacto ambiental nessa mudança, já que, segundo a professora, 75% da poluição nas cidades é de origem veicular. Outro ponto positivo é o seu desempenho. Os veículos elétricos entregam a energia imediatamente às rodas, sem desperdício. Por exemplo, o Chevrolet Bolt, modelo da foto e já vendido no Brasil, tem autonomia de cerca de 400 quilômetros, além de uma capacidade de aceleração surpreendente. Segundo a montadora, o Bolt faz de 0 a 96 quilômetros em 6,5 segundos. Além disso, são mais econômicos para abastecerem, com uma economia de mais de R$ 5.000 em relação aos carros a combustão para rodarem 17 mil quilômetros, considerando o referencial de energia em São Paulo, com tarifa vermelha. Também são mais baratos de se manterem, dada a simplicidade de sua mecânica. Quanto à parte técnica e mecânica desses carros, não podemos deixar de falar da principal desvantagem: o alto custo e baixa autonomia das baterias. O fato é que não dá para viajar entre São Paulo e Rio de Janeiro sem uma parada para recarga. Enquanto isso não for resolvido, os modelos 100% elétricos ficarão restritos aos centros urbanos. Quanto à parte ecológica, um dos principais pontos são as baterias usadas nos veículos elétricos. Essas baterias são feitas de lítio e duram cerca de 8 a 10 anos e vão responder por 90% do mercado de baterias de íon de lítio até 2025, prevê a consultoria Husky, elevando em 4 vezes a demanda por lítio e mais que dobrando a demanda por cobalto, dois dos seus elementos essenciais. Além do lítio, as baterias utilizam minerais nobres extraídos de terras raras, como o disprósio, latânio, neodímio e praseodímio, o que impulsionaria as mineradoras a degradarem ainda mais o meio ambiente para a extração desses minérios. A solução seria a reciclagem dessas baterias. Porém, um dos problemas é que as baterias de íon de lítio desses carros usam uma variedade de processos químicos, tornando difícil o desenvolvimento de uma reciclagem padronizada. Emissão zero, mas a geração de energia será limpa? Esse é um dos pontos mais importantes. Se a comparação for meramente pelo que sai do escapamento, os elétricos e os híbridos realmente levam grande vantagem. Mas deve-se levar em conta todo o processo da produção de energia, e o ideal é que essa demanda seja abastecida por fontes renováveis e não poluentes.
Por exemplo, na Alemanha, a principal fonte de energia é a queima de carvão nas termoelétricas, que correspondia a 44,3% de sua matriz energética em 2015. Isso a faz uma grande emissora de CO2. Em comparação com a França, por exemplo, que tem matriz energética predominantemente nuclear, a Alemanha emite mais que o dobro de CO2. Em países como os citados, onde a matriz energética é baseada em fontes não renováveis, a adoção dos veículos elétricos não mudaria a poluição já gerada atualmente, e em alguns casos poderia até aumentar a emissão de gases para a atmosfera. A única diferença é que esses gases se concentrariam mais no local onde a energia é produzida, e não mais nos grandes centros urbanos. No Brasil, onde aproximadamente 65% da energia elétrica é produzida por hidrelétricas, a adoção de veículos elétricos provavelmente traria benefícios ambientais e redução da poluição atmosférica. O grande problema é que países como a Alemanha não são exceção no mundo, já que somente 24% da matriz elétrica mundial é renovável. Logo, pode-se concluir que para a adoção de veículos elétricos ser benéfica para o meio ambiente, é preciso antes que o mundo passe a usar mais as energias renováveis e limpas. Aí sim teremos uma diminuição significativa na emissão de gases poluentes para a atmosfera, apesar de haver um aumento de uso e descarte de baterias, o que geraria mais lixo eletrônico. No Brasil, a opção elétrica esbarra numa realidade de instabilidade do planejamento energético brasileiro, que envolve até o sistema de bandeiras tarifárias, verde, amarela e vermelha. Taxas extras são cobradas nas contas em função das condições de geração de eletricidade. Nos últimos anos, a falta de chuva trouxe grande preocupação em centros urbanos e até mesmo no racionamento. Então, os principais desafios para a implementação desse tipo de veículo seria adequar a matriz energética para minimizar a emissão de gases, além de aperfeiçoar o planejamento energético para evitar eventuais sobrecargas. Também deve-se desenvolver o mercado de reciclagem de baterias e peças eletrônicas, a fim de diminuir o lixo produzido.